Bom dia a todos vocês que estão aqui presencialmente, todos vocês que estão conectados conosco, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que recebamos dele tudo o que ele tem para nós. Quantos estão se sentindo mais fofinhos nesses dias aqui? Quantos estão sentindo que ganharam um pouquinho mais de alguns quilinhos? Não, bispo, não é a comida, é a roupa. Você não tem noção de quantas roupas eu estou vestindo. Glória a Deus, como é bom nós desfrutarmos de todas as estações que Deus dá a nós, amém? O frio ele vem, ele vai, e aí depois tem a primavera, tem o verão, quantos podem dizer glória a Deus? O inverno não dura o tempo todo, o ano todo, nem o outono, porque o inverno ainda não chegou, só o outono, mas Deus nos dá a graça e tudo que nós precisamos para enfrentar o frio da vida e vencermos em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é destruindo os argumentos. Você conhece alguém que tem sempre uma desculpa para tudo? Tudo que você fala, olhe só para mim, não olhe para os lados. Tudo que você fala sempre tem um argumento, uma desculpa para não ser feito ou para não ter sido feito. É uma tendência do ser humano quando nós não queremos fazer algo ou não acreditamos que podemos fazer. Nós nos agarramos a todos os argumentos ou todas as desculpas possíveis para justificar aquilo que não queremos fazer ou que não acreditamos que podemos fazer. E quando você olha para a sua vida, você enxerga alguma desculpa, algum argumento. Eu sou pequeno, eu nasci numa família pobre, eu não tive oportunidades na minha vida, eu não sou inteligente como os meus irmãos, eu sou do meio. Porque quem tem vários irmãos dizem que o do meio é o pior, né? Porque o mais novo e o mais velho, o do meio diz que é o mais sofre. Mas quem tem 10, quem tem 20, isso é possível? Hoje é meio difícil de nós encontrarmos, mas tem muitas famílias de 15, de 20 irmãos. Muitos de nós temos nos apegado a argumentos para não prosseguirmos, para não fazermos o que nós precisamos fazer, e muitas vezes são argumentos e desculpas razoáveis. São argumentos que muitas vezes nos geram um conforto, um falso conforto, mas que nos impedem de crescer. A desculpa, o argumento é o muro que nos separa do agir de Deus, que nos separa dos milagres de Deus. E nós precisamos enfrentar e reconhecer, será que aquilo pelo que eu tenho orado, eu tenho tido argumentos a respeito, em relação àquilo que Deus tem falado comigo e eu preciso fazer? Como eu reajo quando Deus fala para mim, perdoe? Eu digo amém, Senhor, eu vou perdoar? Ou eu fico argumentando com Deus? Ou eu fico colocando diante de Deus as minhas razões? O que você faz quando Deus fala para você perdoe? O que você faz quando Deus fala para você bata nessa porta? Fale com essa pessoa. Faça essa semente. Não é de Deus. É coisa da minha cabeça. Como você reage quando seu pai, sua mãe, seu líder, seu pastor confronta você em algo que você não quer fazer ou pensa que não consegue fazer? O que você faz? Você se mune de todos os argumentos ou você diz, não é verdade, eu preciso mudar nisso, eu preciso fazer isso. Nós precisamos reconhecer, e nessa manhã eu quero falar sobre isso. Nós precisamos nos desarmar dos argumentos que nos impedem de avançar. Quantas pessoas não são felizes porque estão cheias de argumentos, não crescem, não realizam sonhos, não avançam, não servem a Deus, porque estão cheias de argumentos, porque se decepcionaram com pessoas, porque esperavam que Deus agisse de uma maneira e não foi conforme o seu querer, e não compreenderam, e abriram mão, e abraçaram seus argumentos.
Quantas pessoas deixaram de abrir novos negócios, porque vieram aqueles argumentos: eu não consigo, eu não posso, não é para mim, eu não nasci para isso. Quantas pessoas não estão se comprometendo com Deus, porque dizem: eu não mereço, eu não sou digno. Queridos, quem merece? Quem merece? Ninguém merece, a começar de mim. Nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele nos amou, ninguém merece. Todos nós temos sim algo em nós que nós precisamos enfrentar e quebrar os argumentos. Quais são as desculpas? Quais são os argumentos? Quantas pessoas estão presas? Alguns estão dizendo: eu perdi uma pessoa que eu amava muito, minha vida acabou, eu não consigo viver sem essa pessoa. Quantas pessoas estão presas nos seus argumentos porque estão dizendo: eu tive uma infância difícil, eu sofri um abuso, eu fui abandonado pelos meus pais, eu fui abandonado, eu fui espancado, fui humilhado, trabalhei desde criança, não tive a oportunidade de ter infância. Quantas pessoas estão vivendo aquém daquilo que Deus tem, porque estão presas nesses argumentos. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar esses argumentos nas nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, nós vamos enfrentá-los e vamos dizer: Deus, tenha liberdade para destruir todo o argumento que foi construído ao longo de uma vida. Os argumentos que nós usamos, eles não surgiram do dia para a noite, eles foram sendo construídos. Principalmente quando vinha aquela voz: está vendo? Não falei para você? As pessoas traem, as pessoas abandonam, as pessoas são injustas. E foram passando-se os anos, e isso foi sendo construído no nosso coração. E Deus, Ele nos abençoou com todas as suas bênçãos, a Bíblia diz. E Deus quer que eu e você sejamos felizes, mas para isso nós precisamos nos abrir para o seu agir e dizer: Deus, eu não vou me apegar a esses argumentos. Muitos homens de Deus se apegaram em alguns momentos a alguns argumentos, e Deus quebrou aqueles argumentos. Quem Deus está usando para quebrar os argumentos da sua vida? Quem Deus está usando para destruir as desculpas que você tem usado para não fazer o que é preciso, para não voltar a sonhar, para não voltar a servir a Deus, para não se comprometer com Deus? Quem Deus tem usado para quebrar esses argumentos que tem te impedido de caminhar com Deus e dentro da sua vontade? Interessante que o primeiro argumento, a primeira desculpa surgiu no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus deu uma direção e disse: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Eva foi enganada pela serpente, pegou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E na virada do dia, como sempre Deus fazia, Deus chega e fala: Adão, cadê você? Aonde você está? E aí Adão responde: eu ouvi a tua voz e tive medo, e me escondi porque eu estava nu. E aí Deus fala: quem falou para você que você estava nu? Quem disse isso? Você fez o que eu falei para você não fazer? Você comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Nesse momento, ao invés de Adão dizer: comi, Deus, ao invés desse momento ele assumir a responsabilidade dele, o que ele faz? Ah, Deus, a mulher que o Senhor me deu, Gênesis capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, me amarrou, abriu a minha boca e fez eu engolir esse fruto. Ao invés de Adão falar: eu decidi, eu me deixei ser influenciado por ela, não, ele falou: olha, Deus, eu comi, mas foi o Senhor que deu essa mulher para mim. E muitas pessoas estão assim: ah, Deus, foi o Senhor permitiu isso, o Senhor permitiu aquilo.
Estar debaixo da vontade permissiva de Deus é algo, estar debaixo da vontade perfeita de Deus é outra coisa. A vontade permissiva fala das consequências das decisões humanas. A primeira desculpa, o primeiro argumento foi aqui: eu errei. Mas eu errei porque o Senhor me deu uma mulher que me levou ao erro. Como se ele tivesse sido amarrado para isso. Como se ela tivesse feito chantagem. A partir de hoje, se você não comer, 0-0 para você. Um virado para um lado e outro para o outro. Não. Ele decidiu. Ele, quando Deus chama Moisés, ele também teve uma desculpa para não responder o seu chamado. Ele usou de um argumento. E essa semana, falando de Moisés, eu ri tanto com meu marido. Eu tenho que falar isso, amor. Porque Moisés é o libertador do povo hebreu, né? E semana passada foi muito engraçado. Eu lembrei de um videozinho do TikTok, que eu falei assim: Deus libertou o povo, e o tempo que eles podiam levar de 40 dias, eles levaram 40 mil anos. Aí eu fui fazer a conta. Aí eu fiquei assim: 1 dia, 2 dias, e eu pensando, não é 1000 anos. E aí o tic-teco não bateu. E aí eu lembrando, né, sobre Moisés. Queridos, Moisés, o libertador, Deus chamou Moisés. Deus falou: Moisés, eu quero que você liberte o povo. E aí Moisés: mas Deus, eu não sou bom nas palavras. Quantas vezes Deus já te chamou para algo? Quantas vezes Deus te mostrou uma posição na empresa onde você trabalha? Ou Deus te mostrou um negócio que você poderia abrir? Quantas vezes Deus te chamou para abrir uma célula, ou voltar a servir, ou começar a servir? E você falou: não, Deus, mas eu não sou bom nisso. Se Ele te chamou, se Ele te desafiou, é porque você pode. É porque Ele sabe, Ele enxerga em você aquilo que você ainda não enxerga. Você olha para você, enxerga um carvão bruto, mas Deus enxerga um diamante. Deus enxerga uma pedra preciosa, lapidada, trabalhada, moldada, curada, restaurada. Deus sabe para onde você está indo. Quando nós confiamos nele, então nós vamos em direção ao que Ele preparou para nós. E aí Deus chama Moisés, e Moisés fala: Deus, eu não sou bom nas palavras, eu não sei falar direito. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 4, 10 e 11. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ele tinha um bom argumento. Deus estava chamando ele para ser o libertador do povo hebreu. E ele precisava se posicionar, ele precisava falar com o faraó, ele precisava usar das palavras para comunicar a faraó tudo aquilo que Deus falava com ele e ao povo também. E aí Deus fala para ele: quem fez a boca? Quando você olha para você e você usa de argumentos na sua vida, Deus fala: quem foi que te fez? Quem foi que te deu essa família? Quem foi que te deu essa empresa? Quem foi que te chamou para o ministério? Quem foi que te chamou a servir? Quem foi que falou para você abrir a tua casa? Hoje nós estamos com as células, a maior parte delas online. Mas nós temos as células presenciais. Quem foi que te chamou para ser um hospedeiro e abrir a sua casa e ter uma célula? Quando nós retomarmos os presenciais, em nome de Jesus, aos poucos estamos retomando com todo cuidado, amém? Quem foi? Quem foi que falou para você que vai te curar? Quem foi que fez o teu corpo? Quem foi que te deu a vida? Ele não vai te dar as demais coisas. Ele não vai curar você, Ele não vai restaurar você, Ele não vai restaurar o teu casamento, não vai trazer de volta teus filhos que estão distantes. Com certeza Deus vai, porque é Ele quem fez todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele te criou, Ele planejou você, e o plano de Deus é perfeito para a sua vida, e Ele vai cumprir a obra que Ele começou, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia, em nome de Jesus. E Deus diz: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Eu não fiz tudo o que existe? Para toda desculpa ou todo argumento, sempre haverá uma palavra de Deus para desconstruí-la. Toda desculpa ou todo argumento construído ao longo da nossa vida sempre vai ter uma palavra de Deus, uma promessa de Deus para desconstruir esse argumento e essa desculpa. Busque.
Ah, bispo, eu não consigo. Consegue. Você consegue. Mas você precisa decidir abrir mão, porque todo o argumento e toda desculpa nos impede de viver o melhor de Deus. Por exemplo, quando Deus fala para nós perdoarmos, Deus quer que você libere a pessoa que te ofendeu, mas a pessoa que vai mais ser beneficiada com isso é você mesmo. É você ser livre da dor, da angústia, da amargura, da tristeza, da raiva, que tem adoecido muitas vezes o corpo. Quantas pessoas estão doentes fisicamente, porque adoeceram primeiro emocionalmente. São as doenças psicossomáticas, as doenças que nascem na alma. Hoje as doenças emocionais são maiores do que as doenças físicas, até porque muitas físicas nasceram nas emoções. Quais os argumentos que você tem usado com Deus para não fazer o que Ele tem falado para você fazer? Para não dar um passo adiante, para não acreditar. Ah, Deus, eu não consigo, a minha família, o meu pai, o meu chefe, ele me persegue, ele é grosseiro, o meu vizinho me persegue, eu tenho problema no meu casamento. Tá, você tem, e aí? O que você vai fazer a respeito disso? Vai ficar argumentando com Deus, vai vencer aquele que é destruidor de todo argumento? Você nunca vai ter argumento suficiente com Deus, nunca. Mas claro, para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, amém? Deus sempre vai quebrar o argumento que te impede de viver o melhor dele. O argumento de não cuidar da saúde. Ah não, mas na minha família todos têm problema de obesidade. Está no meu DNA. Na cruz, Jesus cancelou toda a maldição. Não importa a genética, importa a cruz na sua vida. Importa a cruz. Tem algumas pessoas que falam assim: eu não consigo emagrecer, porque o meu metabolismo é muito lento. Outros estão dizendo assim: o meu metabolismo já está em coma. Não consegue? Consegue sim. Só que você tem que abrir mão dos argumentos que te paralisam. Porque muitas vezes nós não queremos nos dispor a pagar o preço. Quantos podem dizer, é verdade? Amo vocês, viu, queridos? As pessoas muitas vezes querem ter a bênção, mas não querem pagar o preço por isso. A Bíblia diz que toda a bênção de Deus, ela é condicionada a nós ouvirmos a voz dele e obedecermos. A salvação não. Nós simplesmente recebemos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos viver uma nova vida à maneira da palavra de Deus. Amém? Saul, ele perdeu o seu reinado, porque ele vivia argumentando com Deus. E eram argumentos razoáveis, mas ao invés dele falar, não é, eu errei, eu devia ter tido uma atitude diferente, eu devia ter me posicionado de uma maneira diferente. Como por exemplo, uma pessoa que sofreu a vida inteira, ela tem duas escolhas. Ou ela pode decidir ser um vencedor na vida ou ser uma vítima da vida. É uma decisão. Saul teve um momento que Deus falou através do profeta Samuel: Saul, eles iam ter uma grande batalha. E Samuel fala assim: olha, espere 7 dias até eu chegar. Quando eu chegar, nós vamos orar a Deus, nós vamos sacrificar a Deus. E nós vamos sair em batalha. E aí deu 7 dias e Samuel ainda, deu o 7º dia e Samuel não havia chego ainda. E o povo começou a dispersar e Saul ficou angustiado, preocupado. E o que ele fez? Fez o que não era para ele fazer. Foi lá, orou, sacrificou, fez o que era para Samuel fazer. E olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 13, 14. Porém agora, aqui é Samuel falando para Saul, porque Samuel chega, ele já tinha feito o que não era para fazer. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando Samuel chega, ele fala: é que você não chegava, você estava demorando, Deus, o Senhor está demorando, Deus, não dá para ficar esperando. Saul fez isso e falou: eu tive que fazer algo.
e se precipitou. E muitas vezes o nosso erro é o contrário, nós temos que fazer e não fazemos. Ou às vezes erramos como Saul. Temos argumentos para fazer algo que não deveríamos fazer. Temos argumentos para desistir, temos argumentos para apontar o dedo, temos argumentos para não perdoar, temos argumentos para não nos qualificar, temos argumentos para não sonhar, porque um dia fracassamos, porque um dia fizemos algo e não deu certo. E aí Samuel chega e fala: tá, você tem um bom argumento, mas o teu argumento não vai te livrar da consequência de não ouvir a Deus. Foi uma das situações. A segunda situação que eu quero compartilhar foi quando eles foram para uma batalha e Deus falou, porque Deus se lembrou de um rei que tinha sido muito ruim com o povo de Israel. E aí Deus, através do profeta, fala para Saul: Saul, vai lá e destrói tudo. Destrói tudo, mata tudo, não pega nada, não pega os despojos, ou seja, o ouro, a prata, o gado, nada, mata o rei, mata todo mundo e mata tudo, não quero nada. O que ele fez? Foi com o povo, com os guerreiros, com o exército, levou o rei vivo e os melhores do gado, das ovelhas, falando que era para oferecer a Deus. Mas o que Deus tinha falado para ele? E aí mais uma vez, Samuel chega e fala: Saul, o que você fez? Eu fiz tudo conforme Deus mandou. E esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? E esse barulho de gado que eu estou ouvindo? Que animais são esses? Meu Deus. 1 Samuel 15, versículo 23. Aí mais uma vez, Samuel repreende Saul. Porque Saul fala: não, mas o povo queria trazer, o exército queria trazer o melhor dos animais para oferecer a Deus. É uma boa intenção? Com atitude errada, de desobediência. E Samuel diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O porfiar, que é o contender, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Diga comigo: misericórdia. Saul quis ficar argumentando. Eu penso comigo, o que teria acontecido se Samuel, ao repreender Saul, ele tivesse dito: me perdoa, eu errei, eu devia ter esperado, eu devia ter feito exatamente como Deus falou. Davi fez coisas muito piores, cometeu homicídio, adultério, mas quando ele foi repreendido, Deus encontrou um coração quebrantado e falou: eu errei mesmo, eu sou um miserável, eu preciso de ti, Deus. Ele não ficou argumentando. Quantos são pais aqui? Você fica feliz quando seu filho fica argumentando com você? Você está certo, e aí você vai corrigir, ou vai falar algo, e aí fica argumentando. Você dá uma orientação, não faz, aí você vai conversar e fica argumentando com você? Pois é, Deus é pai. Você tem argumentado muito com Ele? Não, sabe o que é, Deus? Eu não me comprometo mais com o Senhor porque eu trabalho muito. Sabe o que é, Deus? Eu não perdoo essa pessoa porque essa pessoa, o Senhor não sabe o que ela fez comigo. Me traiu, me abandonou, me deixou. Sabe o que é, Deus? Eu sofri muito na vida, eu nasci com uma doença incurável. Tem uma história de uma atleta norte-americana que ela nasceu em 1940, com 4 anos, ela sofreu de poliomielite. E os médicos disseram: ela não vai andar. Ela não vai andar. E mesmo com essa palavra, os pais, principalmente a mãe, viveu em função da reabilitação da filha, mesmo os médicos dizendo que ela não iria andar. Aos 12 anos de idade, ela começou a dar os primeiros passos. O nome dela é Vilma Rudolph, do Tennessee. Aos 12 anos ela começou a dar os primeiros passos. E ela via as crianças brincando. E os médicos disseram: ela não vai andar. E a vida dizia para ela: você não vai andar. E ela começou a dar os primeiros passos. E ela via as crianças brincando, correndo. E o maior desejo do coração dela era correr com as crianças. Era brincar, era se divertir.
E ela começou a se motivar e ter fé em Deus, e ela começou a se esforçar cada vez mais. E ela começou a andar um pouquinho mais rápido, e começou a se reabilitar, e o impossível aconteceu. Ela começou a andar normalmente, e começou a participar de algumas Olimpíadas de corrida de velocidade. No começo ela perdeu todas, era a última a chegar. Mas aos 16 anos de idade, ela ganhou a primeira medalha de bronze em uma Olimpíada. Ela ganhou. Depois disso, ela ganhou mais 3 medalhas de ouro em corridas de velocidade. E os médicos tinham dito: você não vai andar. Ela podia ter usado a família de todos os argumentos para dizer. Eles disseram que ela não vai andar. Coitadinha. Vamos nos conformar. Ela não vai conseguir e desistir. Não, eles não desistiram. Eles tinham um argumento muito sólido. A medicina disse que não tinha solução. Mas Deus tinha a solução para ela. Amém? Ela não ficou presa aos argumentos. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu lembro do testemunho. O Edmilson sempre comenta sobre o testemunho da juíza federal, que catava lixo em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Qual é o argumento que você tem usado para não fazer o que você precisa fazer, ou para deixar de fazer algo que Deus está falando? Pare com isso, pare de fazer isso, vá fazer o que eu estou falando. Quem Deus está usando para te confrontar e você está fugindo? Porque quando Deus usa alguém para nos confrontar, a gente foge dela. A gente não atende o celular, não responde mensagem. A gente deixa o celular lá no off, né? Estou off. A que argumento você está preso para não crescer? A que argumento você está preso para não restaurar a sua família e dizer: meu pai abusou, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo? Quem fica preso em desculpas não testemunha milagres, porque só gera resultado quem não gera desculpas. Pode aplaudir ao Senhor. Só tem resultado na vida quem está disposto a abrir mão das desculpas razoáveis. Agora a pergunta é: Deus vai aceitar as desculpas que você tem? O dia que você estiver face a face com Jesus, você vai usar desses argumentos para dizer: eu não fiz o que o Senhor falou para mim, por quê? Por quê? Será que Ele vai aceitar esses argumentos? Ou Ele vai quebrar esses argumentos? O que vai acontecer? Sempre é mais fácil achar uma desculpa. Tem a atitude certa, todos os dias fala: Deus, eu tenho tudo para ficar triste, angustiado, mas eu não vou ficar, porque o Senhor está comigo. Esse dia está gelado ou não? Está gelado, mas mesmo gelado, o Espírito Santo continua aqui dentro de nós. E o gelo de fora não pode entrar no nosso coração. Então vou falar: Deus, e hoje está um dia ensolarado, podia estar chovendo, nublado, mas está um sol maravilhoso. Então hoje, Deus, está frio, eu não gosto do frio, mas Senhor, eu te agradeço, porque a Tua presença me aquece, a Tua presença me anima, Tua presença me lembra que a vida não é feita de inverno ou de outono, como aqui na serra. A vida é feita também de verão, a vida também é feita de primavera, a vida é feita de alegria e não somente de tristeza. Amém, queridos? Por isso, vença os argumentos na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus quer te levar a algo novo, mas para você conquistar novos territórios, você precisa abrir mão das velhas desculpas. Desculpas que você tem usado há anos, há muito tempo, no seu casamento, aonde você trabalha, na empresa que você gerencia. Quais são esses argumentos? Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo maior, Deus tem um ministério tremendo. Todos nós temos um chamado de sacerdócio, todos nós temos uma vocação, todos nós fomos chamados para servir. E servir na igreja não é só liderar uma célula. Servir na igreja é servir na recepção, é servir evangelizando no seu trabalho, aonde você estiver. Servir é ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Servir é estar no apoio de um culto, no louvor, cuidando das crianças.
Servir da maneira mais simples que você pode imaginar, mas servir, amém? Em nome de Jesus Cristo. Todos nós temos esse chamado. José, ele venceu todos os argumentos na vida dele. Quando eu estava falando dessa juíza, todas as vezes que eu lembro desse testemunho dela, impacta o meu coração. Ela era uma criança de uma família pobre, que nasceu em Aquidauana, interior do Mato Grosso do Sul. A família passava por dificuldades e eles catavam lixo. Havia problema de droga na sua casa, e um dia uma pessoa na sua casa a violentou, abusou dela dentro da casa, porque a mãe estava drogada. E aquela criança tinha tudo para dizer: eu vou acabar com a minha vida. Ela podia ter tirado a própria vida, ela podia ter ido por caminhos destrutivos, mas graças a Deus que chegou um momento na vida dela que ela teve a oportunidade de abraçar as desculpas ou a oportunidade que Deus estava dando a ela, de viver uma vida diferente. Ela falou que teve um dia que ela saiu de casa e ela falou: hoje eu vou me entregar para todos os homens que aparecerem na minha frente. Logo depois do abuso, eu não suporto, eu vou me entregar para todos os homens, eu vou destruir com a minha vida. E ela falou que ela encontrou um homem que trabalhava com o pai dela trabalhava no Banco do Brasil. E ela encontrou esse homem, mas ele não era um homem como qualquer outro, ele era um homem de Deus. E ela se ofereceu a ele, e aí ele pôde falar do amor de Deus para a vida dela. E ali ela pôde escolher se ela viveria uma vida se vitimizando: coitada de mim, a minha família é pobre, eu fui abusada, eu fui esquecida pela sociedade, eu catava o lixo. E viver dessa maneira, ou ela podia falar: não, a minha vida vai ser diferente, eu vou vencer essa dor, eu vou vencer esse abuso, eu vou vencer esse abandono, eu vou vencer a fome que eu passei, eu vou vencer as privações que eu passei na minha vida. E foi exatamente isso que ela fez. E ela falou que a partir daquele dia, ele falando do amor de Jesus, ela foi conhecendo mais e mais esse amor que foi curando o coração dela. E esse homem que falou do amor de Jesus para ela, foi um homem que se tornou o marido dela. Já fazem mais de 50 anos que eles estão casados. Hoje, ela é uma juíza federal do Rio de Janeiro, aposentada. E ela fala que hoje Deus usa a vida dela para destruir os argumentos da dor na vida das pessoas, desafiando as pessoas a continuarem vivendo e acreditando nos sonhos que Deus tem para a vida delas. E ela, então, com esse homem, ela foi restaurando dentro dela os sonhos de Deus. E ela falou que aí então ele desafiou ela a fazer um concurso no próprio banco, né? Claro que eles não trabalhariam juntos, mas ela fez, ela passou, e nesse círculo de relacionamento ela conheceu uma juíza, e ela falou para ela: você vai passar num concurso federal também. E quando saiu o edital, ela mandou para ela. E ela não acreditava que ela podia, mas ela falou assim: não, a minha vida mudou, Deus fez o impossível, por que eu não posso passar num concurso federal? Aí ela fez e passou, e hoje é avó, hoje ela testemunha do poder de Deus, é uma pastora, uma mulher poderosamente usada. José também tinha todos os argumentos para desistir da vida, para se vitimizar. Quantas pessoas estão sendo vítimas da sua dor, queridos? As pessoas só têm o poder que você dá a elas. Se você sofreu algo, tem sofrido algo na sua vida, você pode decidir que não vai sofrer mais. Mas enquanto você não resolve, enquanto você não perdoa, enquanto você não ajusta e não faz aquilo que Deus está fazendo, você está dando poder a essa pessoa para continuar te ferindo dia após dia. O que você sente quando aquela pessoa que te feriu, quando você lembra o que ela fez, o que você sente? Eu sinto raiva, eu sinto dor, sinto angústia, fico irado. Significa que não foi resolvido. E significa que se você não resolver, você vai ressentir a vida inteira. E a vida inteira essa pessoa vai ter poder sobre a sua vida. A pessoa que você não queria estar refém dela, você continua refém se você não resolve. Quais são os argumentos que você tem usado para não fazer o que Deus tem falado para você fazer? Abra mão desses argumentos. José foi vendido pelos irmãos.
José foi comprado por Potifar e lá foi injustiçado por uma mentira, que ele havia assediado a esposa de Potifar e foi para a cadeia. Ele podia ter dito, Deus, ele podia ter se recusado a muitas coisas, ele podia ter desistido da vida. Não, ele sabia que Deus tinha algo maravilhoso para ele, e ele foi buscando em Deus o caminho certo, e se tornou governador do Egito. Abra mão desses argumentos na sua vida, porque Deus quer te levar a um lugar mais alto, a um lugar maior, de alegria, de paz, de realização em família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério. Quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus se sentiu ali só, esquecido, abandonado, orando sozinho, sofrendo a dor daquilo que estava por vir. E muitas vezes nós nos sentimos assim na vida. Jesus sentiu. Às vezes nós vamos nos sentir só, às vezes vamos nos sentir abandonados, vamos ser criticados, mal entendidos, rejeitados. Jesus foi, queridos. Nós precisamos aprender a lidar com isso e a vencer e sermos livres desses argumentos. Ah, nunca deu certo, não é porque nunca deu certo que não vai dar dessa vez. Eu vou repetir. Quem sabe, não é porque nunca deu certo que não vai dar certo dessa vez. Amém? Deus é com você, vai dar certo. Quando Judas chega para entregar Jesus e mostrar quem ele era aos soldados que viriam ali, que estavam ali para prender Jesus, Jesus chama Judas de amigo. Porque dentro do coração de Jesus já estava resolvido que o traidor, a dor da traição não iria roubar a coroa que o aguardava depois da cruz. Chamou ele de amigo, mesmo sabendo que ele estava ali para entregá-lo. Jesus já tinha decidido no coração dele, a dor da traição não vai me impedir de alcançar a coroa que o meu Pai tem para mim. Qual é a tua decisão hoje? Abrir mão dos argumentos da sua vida e viver o melhor? Que assim seja. Eu sei que é difícil, mexe, mas eu quero que o Espírito Santo mexa com você tanto quanto tem mexido comigo. Porque às vezes na vida eu também me vejo com alguns argumentos. Ah, Deus, mas isso, e aí a palavra de Deus vem e me confronta e quebra aquele argumento. Quando não é Deus que quebra, é meu marido que quebra. Quando não é Deus que quebra, é meu marido, é através do meu marido. Quem Deus está usando para falar com você? Deixa quebrar esses argumentos, deixa desconstruir essa desculpa que foi construída ao longo de anos e seja feliz. Quero que você, com a sua Bíblia na sua mão, se coloque em pé. Não seja refém dos argumentos da sua vida. Ah, eu sou triste, eu vivo infeliz porque eu passei por isso, eu passei por aquilo. E você vai viver a sua vida quanto tempo dessa maneira? Quanto tempo você vai viver argumentando porque você não é feliz, porque você não cresce, porque você não serve a Deus? Porque aqui, queridos, todos nós de alguma maneira, nós servimos a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tem falado mais ao teu coração acerca daquilo que Ele tem para você. Por isso, deixa Deus destruir esses argumentos. Romanos 8, 35, 39. O apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o argumento? O que pode te separar de Deus? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo nada. Será que existe algum argumento que está te separando, não de Deus, mas te separando do melhor de Deus, te separando dos sonhos que Ele tem para você em determinada área da sua vida? Será? E o apóstolo Paulo diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo está dizendo: nada disso vai me separar do meu Deus,
a luta, a dor, a perseguição, o abandono, os argumentos que eu possa ter. Nada vai me impedir de prosseguir, de crescer, de cumprir o meu propósito. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e aí, nem os argumentos. Não deixe nada te separar do melhor de Deus. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os teus olhos aonde você está, vocês que estão conectados conosco. Feche os teus olhos e sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Quais são os argumentos que você precisa destruir na sua vida? Quais são os argumentos que têm sido um muro que te separam dos milagres de Deus para a sua vida? Quais são as desculpas e os argumentos que têm impedido que você veja os resultados na sua vida? Fala para Deus. Fala que você precisa dele, fala: Senhor, me ajuda. E se você não enxerga, peça para que o Espírito Santo abra os teus olhos, porque com certeza você não vive de tal maneira que nada possa melhorar, que nada precise mudar. Com certeza existe algo que Deus está falando, que o Espírito Santo está falando, e você precisa fazer, e você precisa se posicionar na sua vida, para que então você possa ser mais feliz, para que então você possa crescer, para que então você possa servir a Deus, para que então você possa se comprometer com Ele. Fala para Deus: Senhor, me ajuda. Eu preciso abrir mão desse argumento, eu preciso abrir mão dessa desculpa. É razoável, é válida, mas ela está me impedindo de crescer. Eu vou assumir a minha responsabilidade, vou assumir, Deus, as rédeas da minha vida, não vou me deixar levar, vou ser conduzido pela tua voz. Decida isso na sua vida e viva um novo tempo em nome de Jesus. Aleluia. Abra suas mãos e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Oh Deus, tempestade, quando o mar inteiro se acalma, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade. Quando o mar inteiro se acalma, diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo. declare isso, igreja, declare isso. Aleluia. Os sonhos do meu coração. Mais uma vez, só as vozes agora, declare isso. Me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em tuas mãos, nos sonhos do meu coração. Coloque a sua mão em seu peito, sentido ao seu coração. Feche os teus olhos aonde você está. Escute algo. Muitas vezes nós não abrimos mão dos argumentos porque temos medo. O que vai ficar depois que os argumentos forem? O que vai ficar depois que os argumentos forem? Não tenha medo. Deus é com você. Deus te capacita. Você nasceu com um DNA para vencer, para dar certo, para prosseguir e testemunhar os milagres de Deus.
Não tenha medo. Deus continua no barco da sua vida. Ele continua no controle. Ele não se esqueceu porque o tempo passou. Ele não se esqueceu porque a luta se tornou mais acirrada. Ele está com você e Ele vai dar a vitória. Se você confiar, abrir mão das desculpas e argumentos, é confiar nele, é confiar na sua palavra, é mergulhar no propósito dele. Ele sempre, sempre terá o melhor para a sua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ore comigo e diga: Pai, eu confio em Ti, por isso eu te peço, Espírito Santo, tira o medo do meu coração, ajuda-me a abrir mão dos argumentos, das desculpas que me impedem de crescer, de ser feliz, de realizar sonhos, de servir mais ao Senhor, de me comprometer mais com o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. E neste momento, Jesus, eu te convido a estar comigo em todo o tempo. Por isso, entra no meu coração, seja o meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados, perdoe-me pelas vezes que fiquei agarrado aos argumentos da vida. Eu quero ser livre e viver o melhor de Deus para a minha vida. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Amo vocês. Amém. Amo vocês. Eu sei que tem palavras que mexem, que confrontam, mas são necessárias. Deus tem falado comigo e eu tenho certeza que nós vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Vocês que estão conectados conosco, quero agradecer cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amo vocês. Aguardamos vocês para estarem presencialmente também. E se você está conectado conosco pela primeira vez, fez esta oração, está ouvindo Jesus te chamar, sabe que precisa de uma mudança e não consegue fazê-la sozinho ou sozinha, quero dizer a você, que se você mantiver essa decisão de que Jesus vai ser o seu Senhor e o seu Salvador, então você vai conseguir vencer. E nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para orar por você. Se é a primeira vez que você está conosco, entre em contato por esse celular em tela ou por esse QR Code no YouTube. Nós vamos te retornar, vamos orar por você e queremos te receber. E quero fazer 2 convites a você. Nós vamos ter uma revisão de vidas agora, final de junho, amém? De homens e de mulheres. Participe do Revisão de Vidas. Nós temos as informações para te passar. É um tempo onde nós mergulhamos em Deus, recebemos de Deus um sábado, 7 da manhã às 7 da noite, para um novo início de uma nova vida. E depois prossiga, continue crescendo, aprendendo no Instituto de Vencedores a palavra que tem o poder de libertar nossas vidas. E venha pertencer, venha conhecer a família Sara Caxias, a família Sara Nossa Terra, amém? Beijo no coração e Deus abençoe. Vocês que estão aqui também presencialmente, queridos, amo vocês. Minha gratidão a Deus por ter cada um de vocês aqui conosco. E tem alguém que está conosco pela primeira vez nessa manhã? Faça um sinal com a sua mão, por favor. Aqui tem alguém? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Mais alguém? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes de tê-los conosco. Que Deus os abençoe. Ao final desse momento que nós já estamos encerrando, nós vamos entregar um livro de presente a vocês, anotar seu pedido de oração, e queremos vê-los conosco em todo o tempo, porque nós queremos que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês, amém? Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença. Espírito Santo, que a palavra gere em nós transformação de vida e nos faça pessoas melhores, que possamos sermos destruidores de todos os argumentos que tentavam nos impedir de avançar, de sermos felizes, de crescermos, de servirmos ao Senhor. Nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos realizar sonhos, porque o Senhor é conosco e a Tua verdade é maior do que qualquer argumento que
tenhamos. Por isso, Espírito Santo, faça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que em nome de Jesus a comunhão, a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, beijo no coração de vocês, vão na paz, vão para o melhor domingo da sua vida, em nome de Jesus, amém? Dê o seu melhor aplauso a Deus e diga obrigado, meu Deus, aleluia.